Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. É importante lembrar que, primeiramente, nós falamos da primeira lei e da relação entre energia interna, quantidade de calor cedido ou recebido de um sistema e a variação do trabalho que nós tínhamos. Então, vimos também que a energia interna de um sistema ela era diretamente proporcional à temperatura que o sistema tinha em determinado instante, como também que a quantidade de trabalho que ele recebia ou cedia, você tinha que era uma relação direta com o volume ocupado por o gás em um sistema. A partir disso, tivemos o subsídio necessário para começar a definir o teorema de Carnot. E chegamos à conclusão do seguinte: as máquinas reversíveis são máquinas que conseguem repetir via ciclo a operação entre duas temperaturas diferentes, T1 e T2. Quando elas conseguem fazer isso de maneira eficiente, nós temos que ela representa uma máquina de Carnot. Então, esse T1 e esse T2, eles são fixos durante todo o instante, algo que nós vimos que não é real. Então, a eficiência das máquinas reversíveis, elas só dependem dessas duas temperaturas. Porém, lá no sistema de máquina de Carnot, nós vimos que ela é um tipo de sistema que nós utilizamos como ideal, ou seja, a máquina não tem nenhuma forma de gasto a não ser a conversão em trabalho. Então, por exemplo, a quantidade de calor trocada por ela é totalmente eficiente. Você não tem o que nós chamamos de dissipação por meio. Por exemplo, a máquina aquecer ao utilizar, algo que a gente sabe que não ocorre na vida real, ela sempre vai ter um aquecimento. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vem dar um caráter qualitativo ao sistema. E o engraçado é que a segunda lei surgiu antes da primeira, foi ela que deu embasamento teórico para a primeira. Sabendo disso, o ponto de vista de Clausius era o seguinte: é impossível realizar um processo químico cujo único efeito seja transferir calor de um corpo frio para um mais quente. Então, ele já dizia que era impossível realizar qualquer processo de forma que fosse dessa maneira. Até que chegou, Kelvin disse o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um corpo e produzir uma quantidade equivalente de mecânica. Então, isso ele já dava o seguinte: Kelvin ele trouxe o contributo que ele já falava na palavra de trabalho. Então, através de um trabalho, foi que abriu, digamos assim, essa brecha para o que nós chamamos de um refrigerador, que é a retirada de calor para outro sistema. Então, a ideia é o seguinte: é impossível gerar um fluxo de calor de modo que seja espontâneo de um corpo mais frio para um mais quente. Então, aquela primeira definição que a gente fez na primeira aula eu acho, desse ano letivo, que dizia o seguinte: o calor sempre vai fluir do mais quente para o mais frio de maneira espontânea. Essa é a segunda lei. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: se você quiser tirar o calor de um corpo frio para um corpo quente, tem de ter um motor aí envolvido, certo? Espontaneamente, nunca o calor vai fluir do corpo mais quente para o mais frio. Então, essa palavra espontaneamente é que vai dar a grande diferença, porque se não tivesse essa palavra, fosse uma relação onde você dissesse que era impossível de qualquer modo, os refrigeradores, de um modo geral, eles seriam uma quebra da segunda lei da termodinâmica. Então é o seguinte: vai cair em Enem, vai cair em vestibular relacionado à lei da à segunda lei da termodinâmica, eles vão tentar lhe confundir sobre isso, sobre a quebra da segunda lei da termodinâmica ou não aplicabilidade da segunda lei da termodinâmica. Então, eu quero que vocês entendam. Foi refrigerador, foi algo que resfriou o sistema,
nós temos que é devido a um motor ou um condensador, a depender da característica do corpo. Então, que fique bem claro, refrigeradores, eles obedecem à segunda lei da termodinâmica também. Por quê? Porque eles possuem o calor. Então, toda vez que a gente ia falar lá de máquina térmica, nós utilizávamos um conceito chamado rendimento térmico. Quando você for falar de um sistema, de uma máquina frigorífica ou de um refrigerador, nós temos que você vai usar agora a palavra eficiência, eficiência de um refrigerador ou de uma máquina frigorífica. Então, a eficiência vai ser a quantidade de calor que você coloca da fonte fria dividido por o trabalho. Você já sabe que o trabalho é a fonte quente sobre a fonte fria, menos a fonte fria. Então, a máquina frigorífica é uma máquina que tem a função de transferir calor de um local de menor temperatura para outro de temperatura mais elevada. E ela não ocorre espontaneamente, por isso que ela se encaixa na segunda lei da termodinâmica. Ela ocorre a custo de um trabalho externo, um trabalho sobre o sistema. Então, o calor, geralmente numa geladeira comum, ele é retirado do congelador e ele é transferido pelo meio exterior, que é aquela parte de baixo, à custa de um trabalho realizado pelo compressor. Então, assim, você consegue ter toda a definição. Então, você tem que... A irreversibilidade é algo que permite você diferenciar o que é um sistema real e um sistema ideal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar lá no sistema. Então, olha, você tem que no refrigerador, você tem a fonte fria, ela é jogada para o refrigerador, geralmente é o congelador. Você tem um trabalho de um gás que fica lá, o gás da geladeira, por isso que indicam você não deixar muito aberto, que vai realizar um trabalho externo, fazendo que crie correntes de convecção lá dentro. E você tem a fonte fria, que é aquela parte que fica lá no fundo da geladeira, que aquece, e tem até a serpentina que passa, que muita gente utiliza para secar roupa. Então, você tem a fonte fria, ela retira calor e joga para a fonte quente, que ela fica lá atrás da geladeira. E você tem que, nesse meio caminho, você tem um trabalho. Então, é uma máquina frigorífica. Então, aqui você tem, olha, o compressor, e isso, o condensador, e faz com que evapore jogando aqui no congelador. Esses cabos são externos, e isso, quando chega aqui embaixo, ele recomprime, e com isso consegue fazer o fluxo de acordo com a energia do sistema. Sabendo disso, nós podemos dizer que o refrigerador em si, ele apresenta, digamos assim, um trabalho inverso ao que nós chamamos de uma máquina térmica, porque a máquina térmica, ela recebe calor da fonte quente, realiza o trabalho, então essa seta é para fora e rejeita para a fonte fria. Essas setas é todas ao oposto. Então, a eficiência, ela pode ser obtida entre a razão do calor retirado da fonte fria, que é esse aqui, o inicial, dividido por o trabalho mecânico. Então, nós temos que o trabalho mecânico é sempre a fonte quente menos a fonte fria, é uma definição. Então, se você não quiser calcular de acordo com a quantidade de calor, como nós consideramos a máquina frigorífica o inverso de uma máquina térmica, você pode calcular por as temperaturas. Então, a temperatura menor dividido por a diferença das duas temperaturas. Então, nós temos que o refrigerador, para ele ser eficiente, ele tem de atuar em ciclos, ou seja, você não vai gerar uma geladeira para ela funcionar uma vez, ela funciona diversos dias, diversas vezes ela faz o ciclo do gás lá dentro dela, refrigerando. E isso permite que você tenha que ela é uma máquina frigorífica. Então você diz, professor, mas a segunda lei, ela fala de uma máquina ideal e você na vida real não utiliza, mas você tem algo que é análogo, algo que é próximo. Então eu pergunto, o que diferencia uma máquina ideal de uma máquina real?
Então, todo sistema real, ele tem uma característica que você pode dizer é devido à entropia. Aí você fala e diz o seguinte, você diz que a ideia de uma máquina térmica lá de Carnot, ela dizia o seguinte, que o calor sempre vai fluir espontaneamente da fonte mais quente para a mais fria. Caso você tiver a seta contrária, você tem que houve a necessidade de um trabalho externo. Para isso, você garante que todo o sistema ele pode ter uma inversão de temperatura caso você haja um trabalho sobre ele. Com tudo isso, para finalizar, o ciclo de Carnot, ele trouxe algumas ideias, digamos assim, químicas muito mais internas do que o que apresenta na primeira etapa. Por quê? No processo reversível, como é o caso de uma máquina ideal, a relação entre trabalho trocado por o sistema e a sua temperatura não variava. Então é o seguinte, você tinha uma máquina térmica lá no ciclo de Carnot, ela não teria um aquecimento de um sistema, não teria perdas de energia devido a barulho, não teria perdas de energia devido a brilho, não teria perdas de energia devido à intensidade, digamos assim, da interação entre as ferragens. Então, você não tinha nenhuma perda. Quando você vai para o processo ideal, você tem todas essas características. Então, lá na máquina de Carnot, o combustível colocado lá dentro, ele não acabaria. Ele era reversível, ou seja, é como se você tivesse um carro funcionando sempre com a mesma gasolina. Não teria perdas. Algo que a gente sabe na realidade, ele não é, digamos assim, não é real de acontecer. Então, o processo reversível é um processo que você pode repetir várias vezes. Na vida real, nós temos que o processo, todos os processos são irreversíveis. Por quê? Você pode fazer o mesmo percurso com o carro, mas você vai ter o gasto energético, você vai ter o aquecimento do sistema. Então, processos reais são irreversíveis, processos ideais são reversíveis. Então, a relação entre quantidade de calor trocada e temperatura, existe uma variação na vida real. Então, essa variação dessa quantidade de calor e temperatura é o que se dá por entropia. Então, a entropia nada mais é matematicamente do que a quantidade de calor trocada sobre a temperatura. Então, a entropia, do ponto de vista clássico, ela é a medida de quanto o sistema se desorganiza. Então, para processos reversíveis, ela se mantém constante. Você não tem que ele vai desorganizar, porque você não tem relação entre temperatura e quantidade de calor, ela não vai variar. Já nos sistemas irreversíveis, que é o caso dos sistemas reais, ela sempre vai aumentar. Então, todo sistema ele tem por característica degradar a energia naturalmente. Isso é comum. Então, nas transformações irreversíveis, que é a vida real, a entropia, ela mede a parte de energia que não é convertida em trabalho. Então, a entropia nada mais é do que o aquecimento do sistema, a perda para brilho, para barulho, para ruído. Então, nós podemos dizer o quê? Que transformações reversíveis são aquela que, no final dela, você tem que o sistema retorna às condições ideais do início do caminho, passando pelos mesmos estágios na sequência inversa, sem interferência em sistemas internos. É como se você pegasse seu carro, fosse até Jeremoabo, voltasse para Sítio do Quinto, e ele tivesse com combustível, quilometragem, pneus, tudo da mesma forma. Isso é um processo reversível. O processo irreversível é o que ocorre naturalmente, é o que você desgastou com a não conversão em trabalho. Ou seja, você tem um deslocamento, que é o trabalho eficiente, vamos dizer assim, do seu carro, e o quanto gastou de combustível, de pneus, mesmo sendo
para você fazer essa mudança, ele é considerado como entropia. Então, olha, você tem aí o que é um processo reversível e irreversível. Esse salto, ele é repetível, mas é irreversível, você não consegue voltar. Você colocar, por exemplo, um soluto dentro de um solvente, ele é um processo que você consegue repetir, mas não consegue voltar. É um processo irreversível. Queimar um fósforo, você consegue repetir, mas não consegue voltar. Resfriar uma caneca de café, você consegue repetir, mas não consegue voltar. Então, os processos cotidianos, eles são irreversíveis e eles não podem ocorrer voltando, ou seja, se você quisesse, mesmo se você quisesse, você não conseguiria, ao apagar essa chama aqui, você ter o fósforo na relação inicial, ele sempre estaria degradado. Por mais que você aqueça e depois passe a resfriar, você tem que isso vai tornar o processo cíclico, mas não reversível. Sabendo disso, nós temos que nada vai ocorrer de forma temporal inversa. Então a questão é o seguinte: todas as leis físicas, elas têm uma ordem que tanto faz você calcular, por exemplo, a temperatura final e a temperatura inicial. Sabendo disso, nós temos que você pode repetir essa conta, mas você não pode definir o que ocorreu primeiro, a não ser de um entendimento próprio. Então, a entropia, ela vem dizer isso, que a entropia é a medida de realidade de um sistema. Toda vez que você tiver um sistema que a entropia for zero, você pode dizer que é um sistema ideal, não é real. Ocorreu na realidade, você tem que é uma entropia maior que zero. Então, você tem o seguinte, que um processo ser reversível, ele retornaria lá na primeira situação. Então, um gás aí, você tem um gás, você abre aí uma brechazinha do êmbolo e você tem que simplesmente ele começa a se expandir. A forma que ele se expande, você pode repetir, mas você não pode reverter. Você não pode, por exemplo, a segunda partícula que saiu, digamos assim, que fugiu, ela ser a segunda que retorne para dentro do êmbolo quando você quiser resfriá-lo. Essa é uma característica. Então, é um processo irreversível. Então, sabendo disso, naturalmente na vida é uma seta de uma direção só. Você não consegue voltar no tempo, termodinamicamente falando. Então, olha, só para dar um fechamento, você sempre tem que um sistema isolado, que é um sistema sem nenhuma força externa, sem nenhum trabalho realizado, ele vai conseguir voltar de um estado totalmente desorganizado para um organizado, a não ser que você realize um trabalho. Então, isso quer dizer o quê quando nós falamos da ótica da entropia? A entropia de um sistema isolado nunca vai diminuir. Em qualquer transformação, o sistema do sistema, a entropia vai ser maior ou igual que zero. Então, nós temos o quê? Quando os processos são reversíveis, que é o caso do ciclo de Carnot, de uma máquina térmica que opera sempre em ciclos de modo perfeito, a entropia é igual a zero. Quando é irreversível, que é a ideia de um sistema real, nós temos que a entropia é maior que zero. E se eu disser é um sistema com entropia menor que zero, é impossível, está errada essa definição. Então, essa é a entropia total de um sistema isolado. Aí você pergunta, professor, mas o senhor fala tanto de sistema, o que é sistema? Sistema, por exemplo, um gás dentro de um êmbolo. Esse conjunto aí é um sistema. Ele está, tipo, em uma região, se você não aplicar força externa, se você não aplicar trabalho em cima, ali é um sistema. É o comportamento deles sem nenhuma interação de outro meio. Então, olhe, a entropia desse sistema só diminuiria desde que a do ambiente e a do universo também aumente. Olha, o que é o universo não é, tipo, seria a ideia toda lá que nós consideramos
de toda a região que pode intervir através de pressão, temperatura e volume. Então, uma dica para vocês. O universo, ele é considerado que a entropia se mantém constante. Então, é aquela ideia das interações. Por isso que quando tem qualquer alteração lá no Sol, aqui na Terra você sente uma mudança, uma variação no calor, uma variação na temperatura, uma variação no volume dos gases da atmosfera. Então, porque o universo é um sistema isolado. Então, para a entropia diminuir, toda a entropia do universo teria de aumentar como forma compensatória. Como é algo que praticamente não ocorre, isso não é válido. Então, você tem um reservatório térmico qualquer, você quer calcular a entropia, você vai calcular o quê? Quanto variou a quantidade de calor nesse sistema em relação a uma variação em temperatura. Então, variação de entropia é variação da quantidade de calor sobre a variação da temperatura do reservatório. A entropia de um corpo quente, ela sempre vai aumentar. Por quê? Você tem que a entropia ela vai diminuir um pouquinho, ceder o calor, e o corpo mais frio vai aumentar. Então, o refrigerador perfeito, você teria que a entropia total ia diminuir, porque você ia ter o calor saindo do frio para o quente. Esse refrigerador não pode ser construído. Falou em refrigerador perfeito, está errado. Falou em máquina térmica perfeita, ela é possível caso você estivesse em uma fonte a 0 Kelvin. O refrigerador perfeito não tem nenhuma definição física para isso. A partir de agora, eu tenho uma atividade lá no Classroom, eu continuo de modo síncrono com vocês. Com isso, nós fechamos a ideia de termodinâmica. Essa aula é um pouco mais complicada, porque entropia é uma definição teórica, e eu acho que é a parte mais difícil do segundo ano de ser entendida. Mas, qualquer coisa, me perguntem, voltem no vídeo. Até a próxima aula.